Me diga uma coisa, como que era a sua vida na Venezuela antes de você vir pra cá, no Brasil? Olha, a minha vida não era aquela tragédia da Venezuela, porque eu era de classe alta. Era um burguês de lá. Era de classe muito alta, por conta que meu pai trabalhava com política e a gente tinha uma vida muito boa lá. Só que ele trabalhava não com o governo, senão contra o governo do Chávez. Do Chávez, que depois virou o governo do Maduro e a ditadura, que hoje conhecemos. Aí ele estava com a oposição e o governo basicamente destituiu a Assembleia Nacional de lá. E eles colocaram a própria dele. Tipo, que você quando vai eleger os deputados, vai fazer eleições, eles falaram que essas eleições não eram válidas, foi no ano 2015. É, 2015. E aí eles falaram que isso não foi válido e eles colocaram uma assembleia feita por amigos deles. Uma assembleia feita por Ah, amigos isso foi dele. quando o Hugo Chávez morreu. Não, Foi isso foi 2 anos depois. 2 anos. Ah, é verdade, porque ele assumiu no começo do século XXI. Isso. Ele teve 2 mandatos, foi reeleito no terceiro mandato em 2013. Não, em 2012. 2011. 2012. 2012, né? Ele 2012. morreu em 2013, certo? É, ele E morreu. aí o Maduro era o vice dele e o Maduro assumiu. Exatamente. Exatamente. A gente nem conhecia o Maduro. O Maduro era ah, uma pessoa aí de recheio, né? Um personagem de recheio. Uhum. Que a gente conheceu esse tal de Maduro. E o Chávez, antes de morrer, ele quando já estava aí fazendo o processo do câncer. Como é que se chama o processo quando você está fazendo câncer? Quimioterapia. Quimioterapia. Aí ele falou que que ele ia para uma operação, uma cirurgia e tal, e que se ele ia morrer, ele ia assim, botassem pelo Maduro. E aí, na verdade, todo mundo fala que foi fraude. Eu também acho que foi fraude. Supostamente o Maduro venceu com 51% dos votos, uma coisa assim, super fechada. Uhum. Super surreal, porque a gente já estava em crise nesse momento, 2012, 2013, já tinha certa crise na Venezuela. E se eu não me engano, o primeiro embargo americano até pra Venezuela foi em 2015 só. Então, ou seja, você já estava numa situação um pouco precária já há um pouco mais de tempo. É, a Venezuela como um A todo. Venezuela como um É, todo. eu tava muito bem, na verdade, na minha vida pessoal. Mas a Uhum. Venezuela já estava com sintomas de inflação, porque o que acontece? Os caras pegaram a emissão monetária e eles começaram a emitir muito dinheiro. E quando você emite muito dinheiro e você não tem reserva para isso, você gera inflação. Então, a inflação, ela explodiu em 2013. 2013 explodiu a inflação, é assim, que você ia no supermercado e nada tinha preço, porque tudo estava subindo muito por dia. Então, aí eles fizeram isso para conseguir financiar projetos sociais. Eles davam, tipo o Bolsa Família daqui, mas eles davam casas para as pessoas lá. Então, assim, casas, casas de Caramba. graça. Eles compravam votos com casas. Então, por isso também que eles tinham muita popularidade. Mas aí explodiu essa parte, muitas empresas foram embora da Venezuela em 2013 e aí tivemos desabastecimento de produtos básicos em 2015, começou tudo. Começou pelo papel higiênico, depois foi para leite em pó e depois todos os produtos que a gente consome, Uhum. Caramba. aos poucos. E aí, né, tá na situação que está hoje, o Maduro ganhou recentemente também ganhou Ganhou. recentemente as eleições. Eu vi que tiveram até políticos de esquerda que não apoiaram o governo dele, tirando, bem, aqui o nosso país, que acabou mandando representantes pra lá, mas o resto da América Latina, inclusive o presidente do Chile, É o que é de Boric. esquerda, ele foi contrário e se eu não me engano, ele fez uma ajuda humanitária para proteção do outro candidato que É, estava do... contra o Maduro porque estavam com medo dele ser assassinado ou algo do tipo. Pois é. Enfim. Mas assim, como sua vida era muito boa lá, É, qual que foi foi boa até 2000 até e... 2000 Ah, vou falar essa parte. Foi Aham. boa até 2016, que assim, o meu pai, ele deixa de receber dinheiro do trabalho dele, 2015. Aí ele tenta fazer alguns negócios, não estava indo bem por conta da situação do país e tudo mais. E aí ele acaba ficando sem tanto dinheiro como antes. A gente tem que vender alguns carros que a gente tinha, deixa a casa sem tanta manutenção, era uma casa grande. E após isso, ele sai para morar em Peru. Ele faz uma migração para Peru, Lima, porque a minha tia, que inclusive ela hoje está aqui, no Brasil, em São Paulo, em Tatuapé, ela estava lá em Lima, Peru. Por que acontece que todo mundo foi para Lima, Peru? Porque lá tinha muita facilidade, era o país da América Latina que tinha mais facilidade com os papéis, para você estar legal lá, o visto. Então, muitos venezuelanos foram lá, só que o
Peru, a economia do Peru, ela é muito subdesenvolvida. Então, você não tinha empregos bons, todo mundo ganhava por baixo do salário mínimo, o povo lá tinha pouca escolarização, então chegava um engenheiro, por exemplo, e aí o engenheiro aceitava, topava trabalhar por um salário mínimo. Então, para o cara que estava lá, era demitido. E aí virou isso muita xenofobia para os venezuelanos, o povo lá odiava os venezuelanos. E enquanto o meu pai estava lá, eu estava na Venezuela e assim, eu estava numa casa legal, só que ficava umas 8 horas sem eletricidade. Umas 8 horas direto e após isso tinha umas 6 horas de eletricidade e de novo sem eletricidade. Então era isso quase todo dia. E aí, isso no Peru? No Peru. Não, isso na Venezuela. Na Na Vene- Venezuela. ah, Meu país, ele foi para o Peru e eu fiquei na Venezuela Você porque eu ficou na estava, eu tinha, eu sou de 2002, pessoal. Então eu tinha, nessa época, 2018, eu tinha 16 anos. Estava finalizando a minha formação aí no ensino médio. Entendi. Então, o seu pai saiu nessa época, foi pro Peru, você continuou, e quando foi que você saiu da Venezuela? Eu saí quando finalizei de me formar. Lá o ciclo escolar vai até julho. Então, em julho você passa de ano. No caso, eu me formei em julho de 2018. E eu saio, assim, eu acabei de receber o diploma e uma semana depois já estava no ônibus indo para o Peru. Foi, inclusive, eu queria comentar um pouco da viagem, porque acho que é bem interessante, é bem curioso. Você não sei se vocês sabem, mas segundo os dados oficiais, que está muito por baixo do que realmente é, já foram embora da Venezuela mais de 9 milhões de pessoas. Então, estamos falando de muitas pessoas mesmo, e a maioria foi para a Colômbia, que está do lado. E eu comento isso por quê? Porque quando eu saí da Venezuela, eu saí com muitas pessoas também, ou seja, eu vi muitas pessoas saindo e fazendo assim a travessia que eu fiz. E algumas coisas que chamaram muito a minha atenção foi assim, a pouca infraestrutura que tinha para os países ter esse controle migratório, sobretudo na Colômbia e com o Equador. Gente, isso aí é tipo uma ponte no meio de uma estrada. E você tem que parar e fazer uma fila para você carimbar o seu passaporte com a saída da Colômbia e depois você caminha tipo 1 quilômetro, acho que é menos de 1 quilômetro, uns 700 metros, e você vai para o negócio do Equador, que você carimba a entrada para o Equador e você continua a sua viagem. Quanto você acha que... Quantas horas você acha que demorou para mim esse processo? Umas 12, 14 horas? Não, tomara, cara. Eu demorei lá mais ou menos umas 38 horas. Caramba. E era inverno. Nossa. Quando eu cheguei lá, eu cheguei por volta da meia-noite. Então você já saiu de lá numa situação mais ou menos precária? É, mais ou menos, eu fui de ônibus. Eu fui de ônibus com uma agência e tal, só que é obrigatório você carimbar o seu passaporte para sair de um país e entrar em outro. E aí não tem como furar a fila. Mesmo você tendo dinheiro, não tem como furar a fila. É só para idosos e crianças e tal. E mesmo assim eles tinham que fazer uma fila. Tinha pessoas com crianças que ficavam lá umas 14 horas fácil. Pessoas com crianças de 6 meses, sabe? Uma coisa assim, surreal. Muito forte essas imagens que ficaram aí na minha cabeça, na parte da fronteira. E eu cheguei lá, a noite que eu cheguei estava em 4 graus. Você imagina, 4 graus no meio da estrada. E lá não tinha, tipo, era assim infraestrutura, no sentido, não era tipo que você tinha meio que um ponto para você ficar e tal, não, era no meio da rua, no meio da estrada, você ficava aí com suas malas e tudo mais e só pegava uma senha e aguardar muito, 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 porque tinha muitas pessoas lá, estamos falando que, não sei te falar quantos, mas mais de 10.000 pessoas com certeza, e todo o tempo estava chegando mais pessoas. Caramba. Isso foi em 2018. Depois acho que melhorou, ou seja, baixou um pouco o negócio, mas em 2018 estava muito mais tranquilo do que em 2017 e 2016. Em 2016 foi quando mais saiu pessoas da Venezuela, porque era quando menos tinha coisas básicas dentro do país. Menos tinha... Você ia para o supermercado em 2016 e mesmo você com dinheiro, você tava todas as prateleiras vazias. Só tinha vinagre. A única coisa que eles colocavam aí para não deixar vazio. Mas não tinha nada, nada. Por quê? Porque as empresas foram embora. As empresas que produziam foram embora. E ninguém mandava coisa para a Venezuela. Por conta dos aranceis, por conta da corrupção que tinha para você fazer uma exportação. Então, foi isso que aconteceu com o governo de lá. E aí, voltando para a viagem, quando eu cheguei lá, eu fiquei as primeiras... passei a noite, virei a noite, né?
E eu estava com a minha avó. A minha avó, ela é nova, tá? Não pensa que é uma vovozinha aí. Não. Ela é nova. Ela agora está com 62 anos. Na época ela estava ainda mais nova, imagina. Mas a gente estava lá junto e a gente fez amizade, foi passando o tempo, legal. Quando você está nessas situações, você nem repara, só vai passando, vai falando aí com o pessoal e tal, só espera e tudo mais. Você acha que vai ser daqui a uma hora, já passa. Mas o certo é que não, passou essa noite, a gente não dormiu nada nessas horas. Eu dormi, acho que uma hora na estrada mesmo. Tipo, a gente tinha uns cobertores que a gente tirou da mala e eu tirei isso no chão e eu dormi uma hora e meia, mais ou menos. E a minha avó ficou do meu lado aí, olhando para os lados e tal, cuidando das malas e tal. Porque essa era outra, gente. Tinha muitas pessoas que roubavam malas, então você tinha que ficar esperto aí. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.